Oi, gente, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de hoje aqui, mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o perigo das terapias da nova era. Como eu sou terapeuta emocional, eu conheço um pouco sobre algumas coisas também na área da terapia. Não da nova era, né? Mas eu já quero aqui colocar esse gancho para que a gente tenha cuidado com certos tipos de terapia, tá? Antes de eu falar aqui esse estudo que eu vou trazer, eu quero falar um pouco sobre isso, deixar esse alerta. Eu sei que às vezes é necessário a pessoa passar, né, por um terapeuta ali que vai ajudar ele com as emoções, né? Tem vários tipos de terapia, tem terapia holística, terapia emocional, terapia comportamental, vários tipos. Mas, gente, tem que ter discernimento e cuidado. Quando você for ali, se um dia, eu não sei se você faz terapia ou precisa um dia, não é só gente louca que faz terapia. Às vezes a pessoa fala, ai, porque eu não sou doida para fazer terapia. Não é, gente. Não é doido que faz terapia. Só doido, essas coisas, não. Isso as pessoas têm um entendimento muito errado sobre isso, tá? Eu me formei agora há pouco tempo em terapeuta emocional, tá? E eu optei em fazer essa formação com mentores cristãos. Já fazia um tempo que eu procurava e tal, né, me especializar. E eu procurei fazer com mentores cristãos. E foi maravilhoso, são ótimos. E lembrando, gente, isso aqui não é muito o assunto, mas tem um pouquinho a ver, né? Então eu quero deixar aqui um alerta rapidinho antes da gente entrar no assunto mesmo. E aí eu também comprei um curso de um outro mentor que eu achava que era cristão, porque ele falava um pouco assim, meio de Deus, né? Mas era aquele ímpio assim que fala de Deus, porque tem gente que não é da igreja, mas fala, né? E ali eu comprei esse curso e tal, e lá nas aulas teve umas coisas que ele fez que o Espírito Santo ele trazia para mim discernimento. Não ouça essa aula, passe. Não assista isso, passe, porque tem fogo estranho. E sempre ali nas aulas, no final, ele às vezes fazia ali umas coisas na terapia, negócio de como é? Hipnose. Não sou a favor de hipnose. Não aconselho, não sou a favor de hipnose, tá? Na formação que eu fiz, os mentores eles não ensinam esse tipo de coisa. Você tem que tratar o emocional, cuidar da mente da pessoa ali, com ela ali consciente, não inconsciente, dormindo, essas coisas. Porque isso aí vai ser hipnose. Abre portas também. E lá numa das aulas ele chamou uma professora que começou a falar sobre negócio de hipnose, sobre um negócio lá de Buda. Atrás dela eu já vi a imagem de um Buda. Fui lá no Instagram dela, pesquisei que ela é adepta adoradora desses Buda. Então eu nem ouvi a aula dela, já passei. Porque aquilo que você ouve entra para tua mente. Você tem que ter muito cuidado quando você vai ouvir certas coisas. Quando você vai assistir certas coisas. A nossa mente, o nosso cérebro, ele registra tudo. Tudo aquilo que você assiste, que você está vivendo aqui, o cérebro, ele não vai entender como passado, como futuro. Ele vai entender sempre como agora, que está acontecendo agora. Por isso que, às vezes, traumas, situações, a pessoa lembra aquelas coisas. Por quê? Porque o cérebro, ele registrou e tudo que está registrado ali, aquelas memórias lá de trás, o cérebro entende que você viveu agora, hoje. Um exemplo aqui rapidinho, vamos supor que lá na infância você foi andar de bicicleta, você caiu. Você ficou com medo, ficou com trauma de andar de bicicleta. E talvez você hoje é um adulto e tem medo de andar de bicicleta. Sempre você lembra ali daquela queda. Por quê? Porque o teu consciente, teu cérebro, ele
Para ele, você caiu hoje. Mas isso é assunto para outra aula sobre terapia, essas coisas. Se você quiser, eu faço um dia aí. Vocês quiserem, eu faço um dia aí, mas fala um pouco sobre, né, o céu, tá? Então, através da terapia emocional, a gente trabalha com a neuroplasticidade, que é onde o cérebro, a gente vai criar ali um novo caminho neurais, para que aquilo que aconteceu com a pessoa que está registrado tenha um novo sentido, sabe? Com as técnicas, exercícios que os terapeutas que a gente passa, tá? Então, em uma dessas aulas, o Espírito Santo não me mandava ouvir, porque no final ele fazia ali a sessão de terapia, ia ministrando, falava para a pessoa fechar o olho e tal, fazendo uns exercícios que eu não quis fazer. Então, gente, tome muito cuidado com certos tipos de terapia. Você pode fazer, mas procure uma pessoa, porque essa pessoa pode abrir portal no seu corpo, na sua mente, tá? Você vai estar ali, ela vai te hipnotizar, vai estar ali, e você não vai saber, vai abrir um portal para demônios, pedir loucura, perturbação, ansiedade, medo entrar na sua vida. Então tenha certos cuidados. E hoje eu quero falar sobre os perigos da terapia na nova era. Então aqui a palavra do Senhor fala que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Então a gente vive em tempos hoje em que muitas pessoas, elas estão buscando um alívio para a dor da alma dela. Então ela quer uma cura emocional, ela quer um equilíbrio interior. Mas só que é importante discernir de onde vem essa cura. Como eu falei, eu me formei em terapeuta emocional, mas eu vou trabalhar a cura emocional, curando das feridas, as coisas, mas não somente com a técnica, com ciência, mas com o Espírito Santo. Porque eu já ministrava cura interior, já ministrava sobre feridas. Não entendia muito com profundidade na época, por isso eu quis me especializar. Mas é como eu falei para o Senhor, eu não vou usar somente técnica, exercício, rótulos, mas o principal, o maior terapeuta é o Espírito Santo. O maior terapeuta é o Espírito Santo. Então sempre quando eu vou fazer uma sessão, eu já falo, olha, eu sou cristã, vamos conduzir aqui, mas o Espírito Santo vai também auxiliar. Eu uno também com o Espírito Santo. Eu não faço nada com esse negócio de hipnose, com isso e aquilo. Não. Tá? Então, é importante discernir de onde que vem essa cura. E a gente tem umas aí chamada terapia da nova era, que surge com aparência de luz, paz, bem-estar, que até parecem inofensivas e espirituais. Só que por trás esconde uma verdade sombria. Porque nem todo acesso espiritual vem do Espírito Santo. A Bíblia é clara, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então toda prática espiritual que não passa por Jesus é uma brecha espiritual. Mesmo que pareça trazer luz ali naquele momento, um alívio, uma falsa paz temporária, né? Cristo, ele é o único que tem o acesso autorizado ao Pai. Então tudo que vem de outra fonte é paliativo, enganoso e espiritualmente perigoso, né? Então é importante entender sobre isso. Não é errado você procurar uma terapia. Vai ajudar, vai. Mas procure pessoa certa. Procure uma pessoa que seja um cristão. Tenha cuidado, ore, peça discernimento. Analise qual vai ser a técnica que vai ser usada. Qual vai ser ali durante o exercício. Se você vê um negócio estranho ali, ou sentir algo, não faça. Eu tenho até testemunho também desse outro curso que eu comprei desse menino, desse homem, né? Que lá ele, num dos exercícios, ele pega e passa uma música
no final ele manda a pessoa ouvir uma música meio estranha, com uma batida meio estranha, do NX0, eu falei, não. Eu falei, eu posso até pegar algumas coisas daqui que eu vejo assim que não tem um erro, não tem um fogo estranho. Posso usar sim algumas coisas, porque a gente só pega aquilo que é bom, aquilo que é ruim descarta, né? E no lugar talvez dessa música que ele botou ali para trazer uma alegria no inconsciente da pessoa, para despertar um gatilho de alegria, que no caso ele colocou uma música de NX0 com uma letra meio esquisita, eu não uso esse tipo de coisa. Eu vou trazer ali uma outra melodia com uma música, uma frequência que seja de Deus, que não abra portais, porque música também são frequências espirituais, tá? Quando a gente ouve um louvor, aquilo que a gente vai atraindo pra gente é a presença de Deus, coisa boa. Agora, se você ouvir uma música sertaneja, você vai querer beber, vai lembrar do chifre, vai chorar. Se você ouvir um rock pesado, alguma coisa, ou um funk, o funk vai despertar uma sensualidade, você vai querer rebolar a bunda, vai querer, sabe, fazer esse tipo de coisa. Então a música, ela ativa em nós algo. Mas o que está agindo por trás dessa música? Qual é a frequência? Qual é o espírito que vai estar agindo por trás? Porque quando a gente ouve louvor, a gente exalta Deus, a gente chama a presença do Espírito Santo. Aquela letra foi inspirada pelo Espírito Santo. Aí tem crente, não, mas eu gosto de ouvir uma música romântica, porque a melodia é bonita, não sei o quê. Eu lembro que eu gostava muito de música romântica, Scorpions, Bryan Adams, Bon Jovi. Tinha até uma música aí que eu gostava de ouvir quando eu não era da igreja, do A.H.A. A letra bonita, mas quando eu ia ver a música, né, a melodia bonita, mas quando eu ia ver a tradução da música, era a menina que tinha sido estrupada, não sei o quê. Era aquela coisa pesada, sabe? Você tem que procurar a tradução daquilo que você ouve, daquilo que entra na tua casa. Gente, a gente tem que renunciar, sabe? Renunciar a filme, série. Quando eu não era da igreja, não sei por que o Espírito Santo tá trazendo isso, mas se ele quer falar, vamos lá. Eu já tô até assistindo a presença de Deus aqui. Filme, série, filme de terror, essas coisas, bruxaria, eu gostava muito de assistir. Só que tudo isso abre portal dentro da tua casa. Quando você coloca lá um filme de terror, você tá abrindo portal dentro da tua casa para aqueles demônios entrarem. Televisão é um portal. Ai, Brenda, mas tudo é portal, tudo os crentes são tudo louco, tudo abre portal, tudo abre não sei o quê. Eu escuto isso. Ai, por que não pode fazer isso? Porque abre portal, porque dá legalidade. Gente, se você não acredita, tudo bem. Como eu sempre falo, eu tô aqui para pregar a verdade, para trazer conhecimento. Agora, se você faz, você tá debaixo de rebeldia. Já tem um demônio agindo na tua vida, porque é o espírito de rebeldia. Cegueira espiritual, colocando tampões sobre o teu ouvido, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo inspira os seus filhos a pregar a verdade, a falar a verdade, a abrir um canal no YouTube, no Instagram, fazer alguma coisa para trazer um ensino, para trazer a verdade. E às vezes as pessoas não querem ouvir, estão como comichões nos ouvidos. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Assim como o Senhor falou, vai, Ezequias. Eles são pessoas de dura cerviz, casa rebelde. Tem ouvidos, mas não ouve. Olhos, não vê. Mas eu te enviarei. E fala aquilo que eu falo. Então, assim, que o Senhor manda. Então, eu não quero que você, se você não quiser acreditar, não concordar, tudo bem, eu não estou para convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu estou para pregar a verdade, trazer ensino, e o meu canal é isso. Se você não gosta, amém. Amém. Então aqui, vamos começar com o que é a nova era.
A nova era, ela é um movimento espiritual que ela vai misturar religiões, filosofias orientais, ela vai misturar ocultismo, psicologia e práticas energéticas. Ela vai ter um discurso ali bonito, né, de autoconhecimento, energia do universo, cura interior também, vibração, elevação espiritual. Mas a essência é a dependência de Cristo. O centro ali não é Jesus, é o eu. É isso que a nova era traz. Não é a dependência a essência em Cristo, essas coisas em Deus, não. É no próprio eu. Tira Deus do centro e coloca o eu no centro. Então, a base da nova era é que você é um Deus em evolução. E isso é a mesma mentira da serpente no Éden. Lá em Gênesis 3, 5. Trazendo ali um engano. Trazendo ali uma mentira. Dizendo, porque você pode, Eva. Você pode comer esse fruto proibido, Eva. Porque seus olhos serão abertos. Você será como Deus. O inimigo já estava usando ali. A serpente ali no Éden já estava debaixo, sabe, dessa influência. Então, por que isso é uma brecha espiritual? O reino espiritual, ele tem algumas leis. Então, assim como um Deus, ele age assim por princípios, Satanás também trabalha com legalidades. Quando alguém busca cura, energia, revelação fora de Cristo, vai abrir sempre portas espirituais. Para o quê? Entidades enganadoras. Aquilo que não vem de Deus, vem do inimigo. Aquilo que o Espírito Santo ele não traz, quem que traz? Engano, mentira. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1 já está declarando, olha só que a palavra diz, que nos últimos tempos, e nós já estamos vivendo esses últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Sabe? Porque muitos não acreditam. É como eu falei aqui, muitos falam, só tudo abre portal. Tudo não sei o quê. Uma vez eu postei aqui sobre portais espirituais, né? Que abre legalidade na casa. E teve um hater que me detonou, botou aí embaixo, comentou que na época de Jesus, esses negócios, falou um monte de coisa aí que eu nem comento, só faço bloquear, excluir, não perco tempo, não gasto energia com esse tipo de comentário. Então, quais são as principais práticas e os riscos, né, que esses tipos de coisas vão trazer? Vamos lá. Primeiro tem o reiki. O que o reiki ele vai fazer? Ele vai canalizar a energia universal. Ou seja, ele vai substituir o poder do Espírito Santo. O reiki é uma prática com a mão, que as pessoas fazem ali, né? Que abre portais. Aí tem a constelação familiar também, que vai reorganizar vínculos energéticos, né? Trazer uma invocação espiritual sem Cristo. E o hipopônomo, que é a repetição de mantras, que vai o quê? Substituir a confissão e o arrependimento. A apometria, mesa radiônica, vai trazer manipulação espiritual, que vai trazer comunicação com entidades. Tem cristais, tem chakras, tem mandalas, que é o quê? Para trazer um equilíbrio na energia. Mas o que acontece? Abre portais. Tem também astrologia, numerologia, que vai falar sobre destino ali nos astros. Vai trazer idolatria e adivinhação. Regressão também é uma das terapias da nova era, que é para consultar vidas passadas, trazendo engano espiritual para a pessoa. Xamanismo também, que é o quê? Trazer ali uma força da natureza. Vai abrir o quê? Pactos espirituais. Então,
Pesquisa depois aí no Google sobre cada coisa dessa, tá? O reiki, constelação familiar, hiponômono, apometria, mesa radiônica, cristais, mandalas, chakras, astrologia, numerologia, regressão, xamanismo. Pesquisa, gente. Pesquisa cada nome desse. Aquilo que está por trás dessas coisas, dessas práticas aí. A abertura de chakra, gente, vai abrir portal para Kundalini, aquela serpente que fica na coluna da pessoa. Sabe? Hoje a gente faz essa abertura de chakras, porque nós temos sim pontos no nosso corpo, mas não precisa ser aberto por nada, que o Espírito Santo ele ativa em nós algumas coisas. Você não precisa ir lá mandar abrir. A gente tem alguns pontos que é aqui, 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 umbigo e parte íntima. E se você manda abrir esses chakras, se abrir essas coisas, você abre a legalidade para a Kundalini, a serpente que fica na coluna. E se a cabeça dela estiver aqui, ela vai trazer loucura. Se tiver pro ânus, que fica também no cóccix, ela vai trazer ali legalidade para a pessoa pro homossexualismo, lesbianismo, vai trazer enfermidade ali nas partes íntimas, útero, ovários, ânus. Então, gente, isso é muito forte. E quais são os símbolos e significados desse tipo de coisa? Primeiro, o olho de Horus, que é aquele olho grego, né, também, que traz ali umas certas, né, imagens. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui essas imagens, tá? Para mostrar para vocês, porque eu não baixei. Mas tudo abre portal, gente. Então, o que o olho de Horus ele faz antes? Ele é um antigo símbolo egípcio de proteção, poder, saúde, restauração. Mas isso é o que? Engano. O olho que tudo vê. Olha só, gente. Esse olho aqui. Tá? E hoje isso tá em quê? Tá em tatuagem, tá em roupas. Vamos pesquisar outro. Eu não vou mostrar tudo pra vocês, pesquisar tudo, mas você pesquisa aí, gente. Tá? Vocês estão vendo meu closet ali, né? Eu tô um pouco bochechuda porque a câmera tá bem perto, porque eu tô com pouco espaço aqui pra colocar o celular ali na ring light. Mas a gente improvisa, né, gente? A gente improvisa pra trazer a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver outro. Olho grego também, que traz uma proteção falsa. Yang Yang. Yang Yang é esse aqui, gente. Ó. Yang Yang. Bora ver outro. Invocação. É muita simbologia, gente.
Esse aqui é outro símbolo, ó. Esse aqui é o Uion. Vamos para mais um? Só mais um agora, né? O olho grego, já sabe. Eu vou postar o olho grego. O olho grego a gente vê, gente, em muitas vezes em joia. Joia, pulseira. Que é aquele azulzinho. Que diz que é para trazer proteção. Para trazer proteção. Diz que contra a inveja. Gente, mas isso tudo é mentira, é engano, tá? Então, quais são alguns símbolos e significados? O olho de Horus, o Yang Yang, ele vai trazer o que? Dualidade espiritual. O On vai trazer uma invocação hindu. O Ankar vai trazer uma imortalidade egípcia. O olho grego vai trazer uma proteção falsa. A lua vai trazer rituais lunares. Borboleta vai trazer ocultismo da alma. Coruja, feitiçaria, mas representa também Lilith. O arco-íris de 7 cores é um símbolo da nova era. E a serpente, que é a energia da Kundalini, que é aquilo que eu falei para vocês. Tá? Agora vamos orar. É meio pesado, né, gente? Eu mostrei as imagens. Eu senti aquele peso aqui. Mas está repreendido em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que toda imagem, Senhor, que foi mostrada, Pai, sobre essa tela, eu proíbo agora, Pai, eu fecho todo o portal, Pai, que seria aberto, Senhor, através dessas imagens, Senhor. Seja aqui no vídeo, que será visto depois pelas pessoas, ou também aqui nessa casa, Pai, onde foi aberta na tela desse notebook. Eu fecho todo o portal aberto, Pai. Eu proíbo a entrada de demônios, Pai, de acessarem a nossa casa, o nosso lar, Pai, através dessas imagens. Eu fecho agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, que somente essas imagens somente serão mostradas, Pai, para trazer ensino, Senhor. Eu neutralizo agora em nome de Jesus e bloqueio. E fecho todo o portal, Pai, para não ser aberto em nosso lar, na nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor, Pai, aqui, Senhor, meu Deus, o nosso ambiente. Em nome de Jesus, venha selando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora faça uma oração de renúncia comigo, tá? Diga assim: Senhor Jesus, eu renuncio agora a toda a prática da nova era. Queimo toda a legalidade em teu nome. Espíritos de engano, manipulação e adivinhação, saiam agora. Em nome de Jesus. Declaro, sou livre pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, a verdadeira cura, gente, e a restauração, ela vem através da palavra do Senhor. Ela vem de Deus. Salmo 107, versículo 20 vai falar assim: enviou a sua palavra e os sarou. Então, a verdadeira cura, o maior terapeuta é o Senhor. Não é errado você procurar sim uma terapia. Se você precisar, você pode procurar, sim. Mas é como eu falei, tendo vigilância, tendo cuidado, tá? Hoje eles usam esse tipo de coisa até na medicina. A minha mãe, quando ela foi começar a fazer o tratamento do câncer, os médicos passaram para ela uma tal de terapia da dor. O que é a terapia da dor? Era onde ela ia fazer acupuntura, aquelas agulhas que furam o corpo, algumas partes do corpo, para amenizar a dor. Só que eu já tinha falado para ela que isso era errado. A acupuntura é um voodoo humano, gente, porque você vai estar sendo furado com agulha, vai sair sangue. Sai sangue, um pouco de sangue.
A pessoa vai botar agulha em alguns pontos estratégicos do seu corpo, isso aí vai abrir portal para demônio. E ela, conhecendo a verdade, ela não fez, porque eu já tinha falado para ela, já tinha trazido o ensino, já tinha explicado para ela. O que acontece com quem faz a acupuntura? A pessoa até tem uma melhora, uma certa melhora, mas depois vai abrir legalidade para outras coisas. Tem testemunho de uma mulher que ela, sabe, era próspera, abençoada, fazia, sabe, tava... Então, gente, ela pegou, ela falou que não ia fazer. Por quê? Porque ela já sabia, porque eu já tinha falado pra ela. Então, gente, deixa eu falar algo pra vocês. Se vocês fizeram esse tipo de coisa, você tem que renunciar, tá? Essa prática, esse ato, e pedir para que os anjos do Senhor, ele recolha todo o sangue que foi derramado através desse ato. E aqui também eu quero deixar uma declaração final. Tenha sabedoria, tenha discernimento cada vez mais. Quando for fazer esse tipo de coisa, peça discernimento se você deve fazer ou não, tá? Ao Senhor. E se você for fazer esse tipo de terapia, você tem que procurar pessoas cristãs. E não caia nessa de fazer hipnose, fazer esse negócio de... O terapeuta falar pra você que vai fazer um negócio de hipnose, já fuja disso, não aceite. Porque o tratamento para ele ser ali... como é? Para ele ser ali bem eficaz, não é necessariamente necessário fazer uma hipnose. Porque o certo é a pessoa fazer o tratamento com a pessoa consciente. Porque a pessoa vai estar hipnotizada ali, vai dormir, depois não vai saber do que aconteceu. Então isso é muito errado, tá? Eu me perdi um pouco aqui no assunto, porque bateram aqui na porta, me desconcentrei, gente, tá? Mas vamos lá. Nesse momento, faz mais uma oração comigo. Diga assim: Senhor, eu te entrego meu corpo, alma e espírito. Cancelo toda a prática da nova era e declaro: Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, essa aqui foi a aula de hoje. Que você possa ter tido assim a sua mente expandida com esse conhecimento, né, através da palavra do Senhor. Se antes você não conhecia algumas dessas coisas que foram faladas, dessas terapias, desses nomes, pesquise, sabe, gente? Pesquise os símbolos, pesquise os nomes, e para que você sempre venha ter esse conhecimento, para que você não venha ser enganado, tá? Então, pausa o vídeo depois, se você quiser, para anotar os nomes e ir pesquisando sobre a função de cada um, entender mais sobre o assunto. Amém? Então, fique com Deus, a paz do Senhor. E curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, tá? Sempre eu vou estar procurando trazer, assim, estudos baseados na palavra do Senhor, conhecimento, né, para cada pessoa. O vídeo ficou um pouco longo, sim. Eu sei que é chato um pouco longo, gente, mas foi necessário para trazer um testemunho, para trazer um pouco, né, essas observações e essas clarezas, tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e fique com Deus.